Graça e paz, irmãos. Amém. Amados, com a graça do Senhor nosso Deus, com a permissão dele, nós iniciaremos hoje nossos estudos na Epístola de Paulo aos Filipenses. Então vamos abrir na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Nós demos uma pausa nos estudos sobre os 10 mandamentos, justamente para nos debruçar sobre essa epístola. Nos últimos 2 meses nós já vínhamos tratando sobre o tema da justificação pela fé, justamente por ver a necessidade de tratar esse tema como igreja. E isso nos ajuda muito, porque é a base do cristianismo, a base da nossa fé é a justificação pela fé. E a gente pode ver isso no decorrer das cartas de Paulo. Ele vai falar justamente sobre esse ponto. Ele sempre vai teclar naquela mesma tecla: justificação pela fé, justificação pela fé. Então vamos começar lendo o versículo 1 do capítulo 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos, que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos pegar só esses 2 versículos como uma introdução, mas nós não vamos tratar sobre eles. Nós vamos tratar sobre o quê? Sobre um panorama, vamos passar um panorama geral da carta aos Filipenses, com uma pregação introdutória ao estudo da carta. É importante nós entendermos o quê? Que nessa carta também nós vamos ver pontos em que Paulo está fundamentando quem? Os filipenses, na graça do Senhor Jesus Cristo, na fé no Senhor Jesus Cristo, na justificação por provinda de Deus em Cristo Jesus. Então esse ponto, esse é o tema que a gente vem tratando nos últimos 2 meses, devido às dificuldades que temos passado como igreja, devido às dificuldades que temos visto em alguns irmãos na esfera da vida cristã do cotidiano. E é justamente essa a questão que vem em voga agora. A função da igreja é justamente ver o quê? As necessidades dos irmãos, e nós mutuamente nos exortarmos, como está em Hebreus 3:12, que fala justamente o quê? Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje. Então a obrigação nossa o que é? Exortarmos-nos para que não sejamos endurecidos pelo engano do pecado, endurecidos pela incredulidade. Então exortemo-nos. Então aqui a gente vai ver o quê? Que essa carta de Paulo aos Filipenses não deixa de ser o quê? Uma exortação. Ele está exortando os filipenses a quê? Olhar para Cristo. Esse é o ponto fundamental de todas as cartas paulinas, sempre chamando os cristãos para quê? Para olhar para Cristo, não para mudar a sua atitude, mudar seu comportamento, não, olha para Cristo, é o Senhor Jesus Cristo. Não se apegue à lei, não se apegue ao faça isso, não faça aquilo, não se apegue às tradições que seus pais te deixaram, como abriu o nosso amado pastor William. Não se apegue às tradições religiosas que você traz como bagagem. Não, apegue-se a Cristo Jesus. Então nós sabemos que a justificação pela fé é o lema, foi o lema da reforma protestante, e ela é o fundamento sobre a qual repousa todas as demais doutrinas. Então todas as demais doutrinas estão fundamentadas onde? Na justificação pela fé. Essa é uma verdade, irmãos, que deve ser constantemente falada, deve estar constantemente aos nossos ouvidos, deve estar constantemente nos nossos corações, para que nós lembremos o quê? Da nossa miséria e da majestade, da sublime majestade e soberania de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o ponto.
Então é desse modo que nós estaremos sempre o quê? Crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Como? Fundamentando-nos na justificação que é pela fé e não por obras. Pela fé e não por aquilo que você faça ou deixe de fazer. Então hoje, com a graça do Senhor, nós iniciaremos essa exposição na carta de Paulo aos Filipenses, justamente pensando no quê? Nesse ponto, nossa justiça provém de Cristo, por meio da fé. Isso servirá de base para que nós possamos ler essa maravilhosa epístola. Isso servirá também de fundamento para o estudo dos diversos temas que nós vamos encontrar nessa epístola de Paulo aos Filipenses. Então que o Senhor nos guie, irmãos, nessa jornada, nessa santa jornada, nesse santo solo sagrado da epístola de Paulo aos Filipenses. Essa epístola é inspirada por Deus, para quê? Para o nosso ensino, para a nossa repreensão, para a nossa correção, para a nossa educação na justiça, a fim de que nós sejamos o quê? Perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Amém, irmãos? Vamos curvar nossas cabeças e orar ao Senhor. Ó Pai eterno, assim como toda a sua sagrada escritura, ó Pai, foi escrita, foi inspirada para nos conduzir, ó Deus, a Ti, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como toda a sua sagrada escritura, ó Pai, Tu nos concede nessa bendita epístola de Paulo aos Romanos, ó Deus, ensino, repreensão e correção para todos nós que estamos sendo educados na justiça. A Ti louvamos, ó Pai, e agradecemos, Senhor. Humilha-nos, ó Deus, diante da Tua presença, diante da Tua palavra. Humilha-nos, ó Pai, de modo que sejamos guiados como ovelhas, meu Deus, ovelhas pelo nosso pastor, Cristo Jesus, o Senhor. Nessa manhã do dia do Senhor, ó Deus, independência e sujeição, ó Pai, ao Teu Santo Espírito, de modo que pelo nosso amado pastor nós possamos ser guiados, conduzidos a enxergarmos-nos, ó Deus, que essa epístola não foi escrita somente aos Filipenses, mas ela foi escrita para nós. Não foi escrita somente aos santos de Filipos, mas também aos santos de hoje. Não foi escrita somente aos justos naquela ocasião, mas aos justificados de hoje em Cristo Jesus. Ajuda-nos a enxergar, ó Pai, que essas realidades foram escritas para nós, para que o nosso coração, ó Deus, como um solo fértil, fertilizado e arado pelo Teu Santo Espírito, possa receber essa palavra, Pai, e nós possamos frutificar para a honra e glória do Teu santo nome, como igreja e individualmente, meu Deus, nos nossos lares. Para a honra e glória do Teu santo nome eu te peço, Pai. Amém, Senhor. Então, meus queridos, o tema da mensagem de hoje é educados na justiça. Eu queria, antes de mais nada, abrir em Hebreus, capítulo 12. Abram comigo em Hebreus, capítulo 12. Por que o tema da mensagem é educados na justiça? Porque é importante nós entendermos que a carta de Paulo aos Filipenses tinha por objetivo o quê? Educá-los. Tinha por objetivo orientá-los. Tinha por objetivo guiá-los. E a Bíblia foi escrita para nós por quê? Com esse mesmo propósito. Então a carta de Filipenses para nós tem qual objetivo? Educar-nos. Mas educar-nos na justiça. É interessante nós vermos isso. E é importante nós vermos também o seguinte: quando nós falamos de educação, vem na nossa mente o quê? A imagem de uma escola, onde você está sentado sendo orientado cognitivamente, intelectualmente, academicamente. Mas a educação que mostra na Bíblia não é essa. A educação que mostra na Bíblia é a educação onde nós imaginamos
É a palavra que traz à nossa mente a ideia do quê? Da educação familiar, a educação no seio da família, a educação em casa. Como que é a educação em casa com nossos filhos? A educação também envolve disciplina. E quando eu falo de disciplina, não é somente disciplina, uma disciplina onde você passa a ter uma vida regrada, uma rotina. Não, uma disciplina também de correção, vara, chicote. É desse modo que Deus trata conosco. Então em Hebreus 12, a gente vai ver o seguinte, Hebreus 12, 11: toda disciplina com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Olha que interessante. Quem é disciplinado? Quem é filho. É o filho que é disciplinado. Uma vez disciplinado, no começo, a disciplina não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza, porque você está sendo o quê? Castigado, fustigado. Mas depois ela gera o quê? Ela produz fruto pacífico. Que fruto é esse? Fruto de justiça. Fruto que vem a partir da justiça de Deus em Cristo Jesus, naqueles que creem. Amém? É disso que está sendo falado. Agora, a partir daqui, vamos para 2 Timóteo, que o pastor William leu. Não, o pastor William leu Tito. Vamos para 2 Timóteo capítulo 3. 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, que diz o seguinte: toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Olha que interessante. Em Hebreus nós vimos o fruto da justiça. Aqui nós vemos a educação da justiça. Então nós somos o quê? Nós somos repreendidos, nós somos corrigidos, nós somos ensinados, tendo em vista o quê? Uma educação na justiça. Essa educação está ligada à justiça de Deus em Cristo Jesus, recebida por meio da fé. É a mesma justiça, é por meio dessa justiça, desse vínculo que nós temos em Cristo Jesus, ou melhor, com Deus, por meio de Cristo Jesus, que nós somos o quê? Disciplinados, nós somos o quê? Educados, e com um propósito. Qual o propósito? A fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra que Ele determina a nós. Como diz em Efésios, para toda boa obra, de antemão preparada por Ele para cada um de nós. E por fim eu queria ir para Tito, que já foi lido, mas vamos voltar para lá. Tito, capítulo 2, verso 11: porquanto a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, educando-nos. Olha só, essa graça de Deus em Cristo Jesus, ela se manifesta salvadora, ela nos salva por meio da justificação pela fé em Cristo Jesus. Mas de que modo? Educando-nos. Depois que nós somos justificados, essa graça nos educa. Para quê? Tem um propósito. E aqui, Paulo, em Tito, vai ser um pouquinho mais profundo. Para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, o que é isso? Renegada a sua velha natureza, o seu eu, crucificado nós, crucificado eu, vivamos no presente século como? Santa, justa e piedosamente. Então a disciplina de Deus que fala lá em Hebreus, que no momento ela parece não ser motivo de alegria, mas de tristeza, é essa disciplina que faz com que nós reneguemos a impiedade e as paixões mundanas que provém de nós. Deixe de lado. Vivamos nesse presente século como? Sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança, a manifestação da glória de Deus e Salvador Cristo Jesus, do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós,
a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então, em 2 Timóteo, Paulo resume tudo isso dizendo que, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E aqui ele vai explicar, em Tito, ele vai explicar um pouco mais. Tem que ser renegadas primeiro o que? A impiedade e as paixões mundanas, para que a nossa esperança esteja formada, fixada em Cristo Jesus, nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. A exemplo dele, que a exemplo dele fez o que? A si mesmo se entregou, a fim de remir-nos de toda iniquidade, e aí sim purificar para si um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Amém, irmãos? Então que nós entendemos que o estudo na carta de Filipenses é para quê? É para o nosso ensino. Com que propósito? Com esse propósito. Renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos esse século como? Como? Sensata, justa e piedosamente. Amém? Então eu queria vamos voltar à carta de Filipenses, a carta de Paulo aos Filipenses. E eu queria iniciar dando um contexto histórico da carta. Então nós vamos fazer, com a graça do Senhor, um panorama geral hoje dessa epístola de Paulo aos Filipenses. E eu queria começar com um contexto histórico. Essa carta é de autoria de quem? De Paulo. Isso não deixa dúvida. Ele começa dizendo: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Então Paulo reivindica aqui a sua autoridade, a sua autoria da carta. A carta também explicita o quê? Quem é o remetente, mas também quem é o destinatário. A todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem onde? Em Filipos. Então a carta é escrita por Paulo, direcionada a quem? Aos santos de Filipos. O nome de Timóteo aqui, ele vai aparecer, mas não como o nome de um coautor, não alguém que foi autor da carta juntamente com Paulo, não, mas porque nós vamos ver daqui a pouco que Timóteo tem uma ligação muito forte com os filipenses, porque em todas as ações que Paulo teve com os filipenses, Timóteo estava junto. E nesse momento, Timóteo está junto com Paulo. Então Paulo aparece como quem? Timóteo aparece como quem? Como um colaborador da proclamação do Evangelho, juntamente com Paulo, aos filipenses e aos redores de Filipos, que é lá na Macedônia. Então, como companheiro de Paulo no período que ele esteve com os filipenses, e como companheiro de Paulo no período que ele está escrevendo a carta, Paulo inclui Timóteo também como alguém que está juntamente com ele mandando essa mensagem para os filipenses. Amém? Quanto à data, quando que essa carta foi escrita? Então tudo indica que essa carta foi escrita enquanto Paulo estava na prisão. Abram comigo aqui no versículo 12. Vamos ler rapidamente. Filipenses capítulo 1, versículo 12. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. E daqui até o 18 nós vamos perceber o quê? Que Paulo estava preso. Paulo estava preso. Ele estava numa situação onde ele não tinha liberdade. E aqui nós podemos entender o seguinte: é bem provável que ele estivesse preso na prisão de Roma, como nos é relatado no final de Atos, capítulo 28. Então voltemos lá para Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 28, os últimos versículos. Então, segundo relatos da palavra e relatos históricos, se deduz que Paulo estava preso em Roma, capítulo 28 de Atos, verso 30, onde ele diz: por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que o procuravam,
pregando o reino de Deus e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Aqui ele está preso, voltem no versículo 23 um pouquinho. Havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus. Então aqui nós entendemos o que? Pegando esse trecho, deixa eu pegar um pouquinho antes aqui, no versículo 16. Uma vez em Roma foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. Ou seja, Paulo ficou numa prisão domiciliar durante 2 anos em Roma. Ali ele tinha liberdade de receber irmãos e de escrever as cartas. Então ele estava numa situação de enclausuramento, uma prisão domiciliar. Deduz-se então que ele escreve aos Filipenses nessa condição. E aí olha só, tendo em vista isso, nós podemos deduzir o quê? Que a carta pode ter sido redigida por volta do ano 61 depois de Cristo, próximo do fim desse encarceramento domiciliar, tá? Agora quanto a Filipos. Filipos era uma cidade da Macedônia. A Macedônia está na Europa. E ela recebeu, a cidade de Filipos recebeu esse nome devido ao quê? A honra ao rei Filipe da Macedônia, que era o pai de Alexandre o Grande. Então foi na época de Alexandre o Grande que essa cidade foi aí nomeada como Filipos, em honra ao rei Filipe da Macedônia. A igreja em Filipos foi a primeira igreja estabelecida em solo europeu. E ela foi inaugurada, foi plantada por Paulo. Apesar de estar nessa região da antiga Grécia, Filipos era o quê? Uma colônia do Império Romano. E eles se orgulhavam disso. Em Atos 16, 21, a gente pode perceber isso. A igreja de Filipos foi mais uma daquelas igrejas que Paulo plantou durante suas viagens missionárias. Em Atos 16, abram comigo agora, deixem marcado aí os Filipenses, e vamos para Atos capítulo 16, onde está relatado o primeiro momento que Paulo chega na cidade de Filipos. Atos capítulo 16. Então aqui em Atos 16 nós temos o que? O relato de Paulo e Silas chegando em Filipos. Olha aqui, versículo 11. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia. No dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Então aqui quando Paulo chega aqui em Filipos, ele está começando a sua segunda viagem missionária. A segunda viagem missionária de Paulo, ela começa aqui em Atos 15, finalzinho do Atos 15, e vai até o Atos 18, 21. E aí olha só, nesse momento, a segunda viagem missionária de Paulo começa justamente com a desavença entre Paulo e Barnabé, nos versículos 36 a 39, aqui do capítulo 15, nós vemos essa desavença. E aí olha só, apesar de Paulo não ter se programado a ir até a Macedônia, o que acontece? O Espírito Santo o conduz lá em 2 momentos. Primeiro momento, aqui em Atos 16, versículo 6. Olha só. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, ou seja, Paulo estava com o intuito, objetivo de ir para onde? Para a Ásia. Mas o Espírito Santo o impediu. Versículo 7. Defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu.
Então esse é o primeiro ponto, irmãos. Versículo 8: e tendo contornado Mísia, desceram a Troade. Aqui ele foi impedido pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Cristo Jesus, de ir para onde? Para a Ásia. Você não vai para a Ásia. E aí à noite, quando eles estavam em Troade, versículo 9, à noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Então o que Paulo faz? Ele pega diante dessa visão, ele pega os irmãos e partem para onde? Para Macedônia. É lá que ele vai visitar Filipos, ele vai passar por Filipos, por Tessalônica e por Bereia, 3 cidades da Macedônia. E aí começa o que? É onde diz no versículo 11, ele chega em Filipos. Então olha só, desse modo que a igreja foi plantada em Filipos, provavelmente o que? Iniciando-se a partir das conversões, tanto de Lídia, quanto do carcereiro de Filipos. Por quê? Porque aqui na continuação, no versículo 13, nós vamos ver que Paulo, no sábado, ele estava procurando uma sinagoga, não encontrou, e ele vai para onde? Num lugar de oração, onde ele conhece quem? Lídia. E o evangelho é pregado a ela, e ela e toda a sua casa é batizada, crê no Senhor Jesus e é batizada. Mais à frente, por ter curado aquela jovem endemoniada, adivinhadora, adivinha, o que acontece? Paulo e Silas são presos. E no versículo, a partir do versículo 27 do capítulo 16, o carcereiro é convertido. Então tudo indica que a igreja em Filipos começa com essas 2 conversões e se estabelece aonde? Na casa de Lídia. No versículo 15 aqui do capítulo 16 diz: depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. Então aí dá-nos a ideia do quê? De que Paulo, ficando na casa de Lídia, ali se tornou o quê? Um ponto de pregação. E ali ele começou a falar do Evangelho. E a igreja foi estabelecida onde? Na casa de Lídia. Então, amados, devido à falta de citações do Antigo Testamento nessa carta, e de nomes judeus, a gente pode deduzir o quê? Que a igreja de Filipe, na sua grande maioria, foi uma igreja formada por gentios. Isso se confirma com o quê? Pelo fato de Paulo não ter encontrado nenhuma sinagoga. Era costume de Paulo e dos demais apóstolos, quando chegavam numa cidade, a primeira coisa que eles faziam, eles procuravam o quê? Uma sinagoga, porque ali eles poderiam falar do Evangelho. Para quem? Inicialmente para os judeus, depois para os gentios. Mas quando Paulo chega em Filipos, ele não encontra ali uma sinagoga. E aí nós entendemos o seguinte: segundo a tradição judaica, para você ter uma sinagoga numa localidade, você tinha que ter pelo menos 10 judeus homens, para você ter uma sinagoga numa cidade gentílica. Então se deduz o quê? Que lá nem isso tinha. Por isso que lá tinha o quê? Um lugar de oração, que era frequentado quando? No sábado. Ou seja, eram pouquíssimos judeus que tinha lá em Filipos. Mas a partir dali, com uma gentílica, Lídia, natural de Tiatira, ela começa o quê? A entender as verdades do Evangelho e é convertida pelo Espírito Santo. Então, depois de plantada aquela igreja em Filipos, o que acontece? Paulo ainda vai visitar Filipos um pouco mais à frente, na sua terceira viagem missionária. Abram comigo no capítulo 20 de Atos. Ele vai passar lá por Filipos novamente. E é interessante que aqui também passa por Filipos sem intenção, do mesmo jeito que ele foi para na Macedônia, porque o Espírito Santo se pôs contra ele
estava querendo ir para a Ásia. E porque ele teve aquela visão, aqui olha que interessante, no versículo 3: tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele, Paulo, quando estava para embarcar rumo à Síria, ele ia sentido Corinto, determinou voltar para onde? Para a Macedônia. Então, de novo, de improviso, Paulo fala: não vai dar para ir para a Ásia, vamos voltar agora para a Macedônia. Acompanharam até a Ásia, no caso, Sópatro de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo da Ásia. Esses nos precederam, esperando-nos em Trode. Depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles naquele porto, onde passamos uma semana. Então, quando eles foram para Macedônia, ele ficou um período de tempo em Filipos, na época da Páscoa, onde ele visitou mais uma vez pela primeira vez, ele visitou aquela igreja que ele mesmo estabeleceu, no capítulo 16. Amém? Então esse é o contexto histórico da carta aos Filipenses. Agora vamos pegar um pouquinho o contexto doutrinário dessa carta. Com que propósito Paulo escreve aos Filipenses? Qual é o motivo por que Paulo se propõe a escrever aos Filipenses? Então, com a graça de Deus, agora nós vamos ver alguns dos motivos que levou Paulo a escrever essa carta aos Filipenses. Nós vemos que Paulo tinha algumas demandas, das quais ele ficou sabendo e pelas quais ele se importando com os Filipenses, ele se propôs a escrever essa carta. Então a carta de Paulo aos Filipenses, ela se preocupa primeiramente em notificar os filipenses da situação que Paulo estava. Ele queria atualizar a sua situação aos filipenses. Por quê? Porque os irmãos de Filipos eram muito amados e se preocupavam com o bem-estar físico e pessoal de Paulo. É interessante nós vermos isso. Por quê? Paulo começa a trocar correspondências com aquela comunidade cristã por meio de Epafrodito. Vamos voltar lá para Filipenses, capítulo 2, versículo 19. Que nós não vamos ler todo o trecho. Ok, vamos pegar aqui o versículo 25, capítulo 2, versículo 25. Julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Quem era Epafrodito? Epafrodito era um dos líderes da igreja em Filipos. Era por meio dele que Paulo ia se comunicando com os filipenses. Então Epafrodito foi até Paulo, provavelmente naquela prisão em Roma, na sua própria casa, onde ele alugou para ficar preso, porque lá antigamente é diferente de hoje, né? Hoje você fica preso, é como se fosse um hotel. Antigamente não. Paulo teve que alugar uma casa para ele poder ficar preso. E aí como que ele se sustentaria? Então essa foi a preocupação dos filipenses com respeito a Paulo. Eles não sabiam como Paulo estava. Manda lá Epafrodito para falar com Paulo. E por meio de Epafrodito, então, começa a comunicação de Paulo com os filipenses. E algumas porções da carta nos fazem concluir o quê? Que Paulo podia estar passando por perigos nessa condição como prisioneiro. Em Filipenses 1, 20, voltem um pouquinho. Nós vamos ver o quê? Do 20 a 23, Paulo falando, olha só, Filipenses 1, do 20 ao 23. Olha o que ele diz aqui: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte.
Ou seja, Paulo está falando assim: não sei qual vai ser o meu destino, se vai ser vida ou morte, mas que Cristo seja engrandecido. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um lado e de outro estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então a ideia o que é? Quando Paulo escreve isso, ele está mostrando o quê? Que ele está em perigo de vida. Não dá para saber se daquela prisão ele vai ser livre ou ele vai ser o quê? Morto. E é por isso que Paulo escreve aos Filipenses. Então nós podemos concluir que o objetivo de Paulo ao escrever aos Filipenses era o quê? Informá-los dos verdadeiros perigos que ele estava enfrentando, para tentar o quê? Atualizá-los da situação em que ele estava vivendo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto: por que Paulo escreve aos Filipenses? Paulo escreve aos Filipenses com o objetivo também de agradecer a eles, porque essa preocupação dos filipenses com Paulo não se limitava somente à informação: quero saber como Paulo está, como será que o apóstolo está? Não, eles se preocupavam com Paulo, e por meio de Epafrodito não mandaram somente cartas a Paulo, mas também mandaram o quê? Recursos, doações pessoais, o que nós podemos ver aqui em Filipenses capítulo 1 verso 5, vejam comigo aí: pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até hoje. E você fala: mas calma, que cooperação é essa? Vamos para o capítulo 4, versículo 10. Olha o que Paulo vai dizer a respeito dos filipenses: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava a oportunidade. Olha só que interessante. Vocês sempre tiveram cuidado comigo, Paulo está dizendo, mas em alguns momentos faltou o quê? Oportunidade para vocês me ajudarem. Agora vocês puderam me ajudar mais uma vez. E aí Paulo continua: digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, em tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. O Paulo está falando: eu não preciso, não é que eu esteja buscando isso, eu aprendi a viver tanto nas circunstâncias de pobreza, quanto nas circunstâncias de fartura, e eu estou tranquilo porque é Deus, é em Cristo Jesus que eu sou fortalecido. Mas no versículo 14: todavia fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. Então olha só que interessante, aí ele continua: e sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando eu parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Ou seja, eles eram muito solícitos em ajudar, os filipenses eram muito solícitos em colaborar, eles tinham preocupação com a situação de Paulo, mas não só com a situação de Paulo, como nós veremos futuramente, mais para frente, mas também com a situação das demais igrejas. Ou seja, eles estavam sempre prontos a ajudar. Então Paulo, um dos motivos de Paulo escrever a carta, o que é? Para agradecer a ajuda pessoal que ele recebeu, e também a ajuda dos filipenses para com as demais igrejas à sua volta. Terceiro ponto: por que Paulo escreve essa epístola? Então há prováveis indícios de que também os crentes de Filipos vinham sofrendo perseguições e necessitavam da parte de Paulo também o que? Encorajamento. Isso nós vamos ver em Filipenses aqui, capítulo 1, verso 27. Voltem um pouquinho, onde Paulo diz o seguinte: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça, no tocante a vós outros, que estáis firmes em um espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica.
Isso também nós vamos ver no capítulo 2, versículo 15, 4, 1, ou seja, há indícios de que os filipenses estavam sofrendo perseguição, e Paulo escreve então para quê? Para encorajá-los, e falar assim: mantenham-se firmes, não desanimem. Quarto motivo, por que Paulo escreve essa carta aos filipenses? Porque ele também ficou sabendo, por meio de Epafrodito, que lá em Filipos, entre os filipenses, havia o que? Desavenças pessoais, os quais geravam o que? Disputas, contendas, e minavam a unidade da igreja no corpo de Cristo. Isso nós vamos ver no capítulo 2, do versículo 1 ao 14, e no capítulo 4, abram comigo, capítulo 4, versículo 2, onde ele diz aqui o seguinte: ele diz: rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Então o que ele está dizendo aqui? Ele cita dois nomes de duas irmãs que provavelmente estavam o quê? Em disputa, estavam em contendas, e isso estava minando o quê? A unidade da igreja. E Paulo diz o que para elas? Rogo, por favor, pensem concordemente, pensem de uma única maneira. Então por que Paulo escreve a carta aos filipenses? Para tratar de alguns problemas de divisão, de facção que estavam surgindo dentro da igreja. E Paulo está falando: tenho que tratar disso também. Então, por meio de Epafrodito, ele ficou sabendo do que? Dessas coisas que estavam acontecendo dentro da igreja dos filipenses. E Paulo também tem por objetivo tratar desse problema diante daqueles irmãos que ele tanto ama. Quinto motivo, por que Paulo escreve a carta aos filipenses? Diante desses problemas entre os filipenses, percebe-se que provavelmente havia o que? Dentro da igreja, partido de perfeccionistas. Como assim? Pessoas que haviam deixado de lado a justificação pela fé, a justiça de Cristo, estavam vivendo como agora? Fundamentados na lei, movidos por orgulho espiritual, e consideravam-se como superiores aos demais irmãos. Isso nós vamos ver aqui em Filipenses 3,12, que Paulo vai falar justamente depois do versículo 2 ao 11, que ele vai fazer uma exortação a que eles se acautelem, né? Tenham cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. Onde ele fala o quê? Que essas pessoas estão querendo se orgulhar onde? Na carne. E Paulo está falando: não, eu me orgulho onde? Eu me glorio onde? Na justiça de Deus em Cristo Jesus, por meio da fé. É disso que Paulo está falando. Depois que ele fala isso, ele fala o seguinte no versículo 12: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Então essas pessoas, elas se consideravam superiores aos irmãos, e achavam que nessa posição que elas estavam de legalista, elas estavam quase próximas à perfeição. E Paulo está falando: não obtive a perfeição, eu prossigo para alcançar, para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo. Certo, irmãos? E aí ele vai falar até o versículo 16, dizendo no versículo 16 o que? Andemos de acordo com o que já alcançamos. Dizendo o seguinte: o cristão não vai alcançar um ponto de perfeição nessa terra, mas seja fiel àquilo que Deus tem revelado a você, e ande de acordo com aquilo que você já tem alcançado. Paulo está falando. E o sexto e último motivo pelo qual Paulo escreve a carta aos filipenses, no capítulo 3, como nós já acabamos de ver, ele vai evidenciar o que? O ataque dele aos legalistas. Alguns legalistas que haviam se levantado na igreja depois que ele havia fundado essa igreja, até mesmo visitado essa igreja. Surgiram alguns legalistas que entraram na igreja e provavelmente queriam o quê? Subjugar os irmãos de Filipos, os filipenses, às obras da lei.
de modo a se ufanarem na sua própria justiça, desprezando a justiça que procede de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Então é aqui que nós vamos ver, do versículo 2 ao versículo 11, ele está atacando justamente quem? Esses legalistas. Cuidado com eles, cuidado, eles só querem o quê? Se ufanar, se gloriar. Onde? Na carne. Não permitam isso. Apeguem-se a quem? A Cristo Jesus, ele está falando. Então, meus queridos, nós vimos aqui alguns dos motivos que levaram Paulo a escrever essa carta. Agora, quanto ao tema da carta, vamos tratar um pouquinho sobre o tema da carta. É um pouco difícil nós reduzirmos a apresentação de Paulo a essa epístola aos Filipenses em alguns poucos temas, porque nós estamos diante de uma epístola bastante pessoal. Essa epístola não é pastoral como a de Timóteo, aquela direcionada a Timóteo, endereçada a Timóteo ou a Tito. Ela também não é como as demais cartas escritas às outras igrejas, como a de Romanos, por exemplo, que é praticamente o quê? O Evangelho. Você tem ali o Evangelho sintetizado, você tem ali uma teologia sistemática na Epístola aos Romanos. Então você não é esse tipo de carta. Essa carta que Paulo escreve, ela é muito pessoal. Há quem diga até que essa carta é um compêndio de várias pequenas cartas que Paulo mandou para os filipenses, como pequenos bilhetes. Mas, sendo isso ou não, o que a carta revela, o que é? Ela revela a emoção de Paulo, ela mostra a afetividade que Paulo tinha aos filipenses, o amor que ele tinha pelos filipenses, e o amor e o cuidado que os filipenses tinham para com ele. Esse amor de Deus alicerçado no quê? No Evangelho de que Jesus é o Senhor. Então a carta aos filipenses, ela se assemelha muito a uma carta escrita sem formalidades, para um amigo, sem estrutura textual muito complexa. Não, ela foi escrita de modo muito espontâneo por Paulo. E é por isso então que ele não se limita a alguns pontos doutrinários, temas doutrinários, e nem se limita a expor esses temas doutrinários amarrando um no outro. Não, são assuntos assim, lançados, que Paulo faz na epístola aos Filipenses. E aí você começa a perceber o quê? Várias combinações de temas nessa carta, como por exemplo, relatos de atividades pessoais que Paulo estava fazendo, expressões de gratidão para com os filipenses, de júbilo, alegria pelo que Deus estava fazendo na vida deles, de exortações, de admoestações, de elogios, de preocupações. Ou seja, tudo isso você vai encontrar na carta de Paulo aos Filipenses. Então não é uma carta que tenha um propósito, um tema único, não. Ela tem vários pequenos temas, e isso dificulta um pouco mais a sua análise. Por quê? Porque faz com que a gente fique meio perdido no estudo da carta de Paulo aos Filipenses. Mas é dessa maneira que nós podemos encontrar vários temas importantes que Paulo salienta na carta, muito importantes, levando em consideração o quê? Os motivos que ele teve, aqueles 6 motivos que nós apresentamos. Então aqui, primeiro tema que nós encontramos na carta é o tema da alegria. O tema da alegria é o tema principal, da carta de Paulo aos Filipenses. Por que é o principal? Porque ela vai, por meio da palavra alegria ou de outros temas que mostram a alegria de Paulo, ela vai ser o quê? Exposta em vários trechos, no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3 e no capítulo 4. Todos os capítulos vão mostrar o quê? A alegria de Paulo. E é interessante pegar aquele versículo mais conhecido, que é Filipenses 4:4, onde Paulo diz o quê? Vamos ler juntos. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Alegrai-vos em quem? No Senhor. Alegrai-vos na justiça de Cristo, na justiça de Deus,
propiciado a vocês por meio da fé em Cristo Jesus. Alegrai-vos em Cristo, ele está falando. E outra vez eu digo, alegrai-vos, fiquem alegres, sejam felizes. Por quê? Por aquilo que vocês têm em Cristo Jesus. E é justamente nisso que Paulo bate muito. Alegria, mas não alegria vã, uma alegria infundada, uma alegria fútil, não, uma alegria no Senhor. Amém? Quando você tem certeza da justificação em Cristo Jesus, tem como estar descontente, triste? É disso que Paulo está falando, e é por isso que ele continua dizendo, versículo 6, não andeis ansiosos de coisa alguma. Então Paulo está falando, justamente mostrando isso, ele está mostrando na carta, eu estou muito feliz porque vocês têm se preocupado comigo, e vocês têm mostrado essa preocupação por meio de ações, têm me ajudado financeiramente, mandaram Epafrodito para me ajudar também, estar comigo, muito obrigado. Mas, como nós vemos agora há pouco, eu estou acostumado a viver na riqueza, na pobreza, nas situações de adversidade, nas situações de abundância, porque é em Cristo que eu sou fortalecido. Olha que interessante. Ou seja, Paulo está falando o seguinte: vocês, filipenses, são mais um meio pelo qual Cristo tem me fortalecido. Ou seja, alegrem-se no Senhor. Nós somos muito mesquinhos muitas vezes. A gente vê a pessoa nos ajudando, você fala assim, nossa, aquela pessoa, foi ela que me salvou. Não, não foi ela, foi o Senhor que te salvou. Foi o Senhor que te ajudou por meio daquela pessoa. Não é por causa disso que você vai deixar de ser grato àquela pessoa. Então, Paulo mostra vários sentimentos aqui que nós devemos aprender com ele. É uma alegria em Cristo, mas uma alegria também por meio das ferramentas que Cristo usou. É uma felicidade em Cristo, mas também uma felicidade e uma gratidão por meio pelas ferramentas que Cristo usou. Porque nós somos tão ignorantes, que ou você pega aquela pessoa que te ajudou e você idolatra e fala, por meio dela que eu fui salvo, fui abençoado, eu estava prestes a passar fome. Não, foi o Senhor Jesus Cristo. Ou você parte para o outro lado, ela foi simplesmente uma ferramenta, foi Deus que me ajudou, e você ignora a pessoa. Não é nenhuma coisa nem outra. É o seguinte: Cristo me ajudou por meio dos irmãos, sou grato a Cristo e sou grato aos irmãos. Estão percebendo? Temos essas tendências absurdas, as quais a gente começa a olhar o quê? Os extremos opostos. Não, olha para Cristo, mas também reconheça, são os irmãos que estão te ajudando, são os irmãos que estão te amparando, a igreja está te ajudando, a igreja está te amparando. Amém, irmãos? O segundo tema que nós vemos nessa carta é o tema da esperança. Esse tema fica evidente, irmãos, quando Paulo vai falar do que? Da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, expresso nessa carta, como nós já lemos no capítulo 2, verso 11, mas esse tema vai ser falado também no capítulo 1 e no capítulo 3, o tema que fala do que? Da esperança. Paulo estava com os olhos firmados em quem? Em Cristo Jesus. Ele não estava com seus olhos firmados nos seus sofrimentos, naquelas provações que ele estava enfrentando, nas perseguições, ou naquela própria condição de preso, de prisioneiro. Não, ele cria que, independentemente da morte ou da vida, amém, glória a Deus, a esperança dele estava firmada. Isso que é impressionante, irmãos. Isso é resultado, essa esperança é resultado do quê? Dessa confiança em Cristo Jesus e na justiça de Cristo Jesus. Assim como a alegria fundamentada no quê? Em Cristo Jesus e na esperança prometida pelo quê? Pela justificação de Jesus Cristo, pela justificação pela fé. Por quê? Porque aquela alegria que ele tem, e Paulo fala assim, alegrai-vos o Senhor, outra vez digo alegrai-vos, independe da morte,
independe do martírio, independe dos sofrimentos, independe de qualquer coisa, porque essa alegria está no Senhor. E a esperança, a mesma coisa. Essa esperança está em quem? No Senhor. É no Senhor, independe de quaisquer circunstâncias. Então esse é o segundo tema que nós vemos nessa carta de Paulo aos Filipenses. Terceiro tema, irmãos, é a graça no sofrimento. Paulo está mostrando o quê? Que independente de quaisquer circunstâncias, ele tem alegria, ele tem esperança, porque ele é sustentado por uma graça, pela graça de Deus em Cristo Jesus no sofrimento. Então Paulo compreendia o quê? Que o sofrimento do cristão, ele tem propósitos. Existem propósitos, e propósitos santos, pré-estabelecidos por Deus, em sua soberana vontade, e por meio das suas providências. Então Paulo explica o quê? Que as algemas dele fizeram com que ele se aproximasse mais dos filipenses, e os filipenses se aproximassem mais dele. As algemas dele fizeram com que os filipenses tivessem a oportunidade de mostrar o seu amor por Paulo, ajudando-o financeiramente. Os sofrimentos de Paulo fizeram o quê? Essa situação toda que ele está passando, fizeram com que ele quisesse ser engrandecido. O seu corpo seria engrandecido em Cristo, quer pela vida, quer pela morte. Ele usaria o quê? O seu próprio corpo para glorificar o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, os sofrimentos têm propósitos. E aí ele mostra o quê? Que o nosso exemplo de perseverança no sofrimento pode animar e encorajar os nossos irmãos a enfrentarem quaisquer tribulações, e igualmente de maneira o que? Perseverantes e firmados em quem? Em Cristo Jesus. Aqui em Filipenses capítulo 1, versículo 27, olha só o que Paulo diz. Nós já lemos, nós vamos ler até o versículo 30 agora. Viver acima de tudo de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é meu. Paulo está falando, eu estou sofrendo, sofram comigo, vivam de modo digno do Evangelho, e saibam que vos foi concedida a graça de vocês padecerem por Cristo, e não somente a graça de vocês crerem nele. Nós falamos muito da graça que nós recebemos para podermos crer no Senhor Jesus Cristo, mas nós não falamos muito da graça que nós recebemos para sofrermos com Cristo. E Paulo está falando, eu sou exemplo, eu tenho combatido, eu tenho sofrido, eu tenho passado por essas tribulações. Então, a meu exemplo, perseverem, continuem, lutem pela fé evangélica. Amém, irmãos? Quando você percebe que outras pessoas estão sofrendo perseverantemente, você fala, é possível, Deus está ajudando ele, Deus está sustentando ele, está sustentando ela, o Senhor vai me sustentar. Então, como é importante nós passarmos por tribulações, de modo que as pessoas, os irmãos que estão à nossa volta, vejam que é possível passar pelas mesmas tribulações, enfrentar essas tribulações, perseverar nessas tribulações, e sair amparado por Deus. Então esse é o terceiro tema dessa carta que nós vamos abordar. O quarto tema dessa carta, o agradecimento, como nós já vimos. O que moveu Paulo
a escrever a carta, a agradecer o que os filipenses estão fazendo por ele. Então nós vamos ver o que? Como um tema, ser agradecido é um tema fundamental dessa carta de Paulo aos filipenses. Por quê? Porque eles haviam enviado para Paulo nenhuma nem duas vezes, mas várias vezes, ao contrário de outras igrejas na época, um apoio financeiro ao apóstolo, de modo a ajudá-lo em suas circunstâncias, sua situação. Assim, o que acontece? Eles se tornaram o quê? Exemplos de uma igreja que supre a necessidade daqueles que vivem do Evangelho. Como a gente pode ver aqui em Filipenses 1:5 e em Filipenses 4:10, capítulo 4, de 10 a 20, como nós lemos um trecho. Então é por isso que o apóstolo Paulo dedica uma boa parte da sua carta em o que? Agradecer o amparo e garantir o que? As bênçãos que decorreriam desse amparo. Vamos voltar para o capítulo 4 e vamos ler o trechinho que nós não havíamos lido. Ele fala aqui no versículo 14: todavia fizeste bem associando-vos na minha tribulação, e sabeis também vós, ó filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes, não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Olha como eles ampararam Paulo. Onde quer que Paulo fosse, ele estava sendo amparado financeiramente pelos filipenses. E ele continua: não que eu procure o donativo, eu não estou procurando dinheiro, não estou procurando, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Ou seja, isso mostra o quê? Que vocês estão frutificando, que vocês estão demonstrando em obras aquilo que Deus tem feito por vocês. Vocês têm sustentado aquele que tem sustentado espiritualmente vocês, ou tem amparado espiritualmente vocês. Mas o mais interessante é a continuação: recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte. Olha só, desde que Epafrodito passou às minhas mãos o que veio da vossa parte, eu estou suprido, não tenho necessidade de nada, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E aí ele continua: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Vale ressaltar aqui, irmãos, que esse agradecimento de Paulo se torna muito mais sólido ao entendermos que a igreja de Filipos era uma igreja pobre, não era uma igreja rica, era uma igreja pobre, não era uma igreja que tinha abundância de recursos. Então ela estava sempre disposta a quê? A ajudar Paulo, a suprir as necessidades de Paulo. E aqui ele está mostrando o quê? Da parte de Paulo, o que Paulo pode fazer? E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. O outro tema da carta, irmãos, é a humildade. Por que Paulo vai falar da humildade? E aqui está o ponto máximo de todas as escrituras sobre o que é humildade, quando ele apresenta o exemplo de Cristo Jesus nosso Senhor em Filipenses 2:5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então do versículo 5 ao versículo 11 vai mostrar o que? A base da humildade é quem? O Senhor Jesus Cristo. O exemplo de humildade é quem? O Senhor Jesus Cristo. E uma vez que você se humilha, que você se quebranta diante dos pés do nosso Senhor Jesus Cristo, qual vai ser o resultado? Glorificação, exaltação, como vocês podem ver a partir do versículo 9, 10 e 11. A partir do versículo 9 até o 11, está falando sobre o que? Aquele que veio, se fez homem, se tornou escravo, se humilhou, se fez pior do que nós. Ele foi o que?
glorificado. Essa é a realidade. Não existe aquele negócio do tipo, Deus vai me glorificar, Deus vai me dar bênçãos. Meu irmão, a glória, ela vem da onde? Da humilhação. Aquele que se humilha será exaltado, aquele que se exalta será humilhado. Então é uma lei de Deus, que Ele criou para nós, e é evidenciada em Cristo Jesus, que fez o quê? Se humilhou, e foi o quê? Exaltado. Se Ele houvesse se glorificado, Ele teria sido o quê? Humilhado, não teria sido o nosso Salvador. Ele foi o nosso Salvador porque Ele veio, se humilhou, condescendeu, chegou até nós, e foi exaltado, e foi glorificado. E quando nós vemos essa relação, e nós somos humilhados, nós que somos quebrantados pelo Espírito Santo, sabemos o quê? Que seremos glorificados em Cristo Jesus. Então essa é a grande lição de Paulo aos Filipenses, e uma grande lição para nós, para educar-nos na justiça, sabendo que a nossa vida nessa terra é para ser uma vida de humilhação, de quebrantamento, de contrição diante do Senhor. Sexto tema dessa carta de Paulo aos Filipenses é a unidade da igreja, a unidade do corpo de Cristo. Esse é um dos temas porque os filipenses haviam deixado com que as desavenças, as disputas, as contendas gerassem entre eles o que? Divisão, facção. Paulo então, em comunhão no Espírito, ele ordena a eles: pensem concordemente. E aí ele começa a exortá-los o que? A manterem a unidade, a lutarem juntos pela fé evangélica, a permanecerem em comunhão no mesmo Espírito, a manterem entranhados afetos e misericórdia, e a pensarem a mesma coisa, tendo o que? O mesmo amor, estando unidos de alma e tendo o mesmo sentimento. Esse é o tema de Paulo aos Filipenses. Estejam juntos, estejam unidos. O sétimo tema é o legalismo, como nós já vimos. Qual o motivo de Paulo escrever? Foi para que eles tivessem cuidado com os falsos profetas. Então o tema, um dos temas que Paulo nos coloca nessa carta é o legalismo. Então no capítulo 3, Paulo vai mostrar o quê? Cuidado com aqueles que te trazem lei, tradição, obras. Cuidado. Por quê? Porque a justificação não é por obras, é pela fé. Se você for tentar se justificar por obras, você está pegando Cristo e jogando Ele fora, jogando o Senhor Jesus Cristo, reduzindo-o a nada. E Paulo fala: não confiem na carne. E devido a isso que Paulo começa a apresentar o que? O seu próprio exemplo de fé, e falando: eu tenho mais do que todos vocês motivos para me gloriar na carne, mas eu não me glorio na carne. Onde eu vou me gloriar? É em Cristo Jesus, de modo a ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão aqui é mediante o que? A fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. É isso que Paulo fala. E Paulo expõe então o legalismo como aquilo, o motor que gera o que? Disputas, desavenças, contendas, e que fomenta o que? A divisão e a facção na igreja. O que é que faz isso? O legalismo. Porque a partir do momento que você começa a olhar para si mesmo e achar que você está justo, ou mais justo do que os outros, devido àquilo que você faz ou deixa de fazer, acabou a unidade. A unidade da igreja só existe porque a justificação é pela fé em Cristo Jesus. Se a justificação depender de você, acabou a unidade da igreja. Porque eu faço isso, eu faço aquilo outro. O Ricardo? O Kenny? Não, imagina. Acabou a unidade na igreja. Então o que faz com que a igreja se rompa?
o legalismo. É o legalismo. Aquilo que eu digo, eu sei o que tenho que fazer, eu faço, e você não está fazendo, Lucas? Acabou. Agora, quando eu vejo que Cristo Jesus justificou não somente a mim, como os irmãos, eu vejo Cristo nos irmãos, e eu vejo que eles são tão imerecedores dessa justiça como eu sou. Então nós estamos ligados no mesmo Senhor. Isso não rompe o nosso vínculo, estamos juntos. Isso gera o quê? Paz. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus e paz com os irmãos. Essa é a realidade, essa é a verdade. Então Paulo mostra o quê? O legalismo, essa praga desse legalismo que está deixando vocês o quê? Divididos. E por fim, o tema da piedade cristã está nessa carta também. Uma das mais excelentes exortações quanto à pureza pessoal, a pureza cristã está nessa carta. Abram comigo, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Olha o que Paulo diz aqui. E aqui nós vamos concluir o 8º tema dessa carta, dizendo: finalmente, irmãos, ou seja, concluindo, meus queridos, ele está dizendo: tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então Paulo deixa claro que a vida interior do cristão, ela vai vir do quê? Dos seus pensamentos, daquilo que ele entende, daquilo que ele compreende. Por que da necessidade de estudarmos a palavra de Deus? Por que da necessidade de estudarmos a Bíblia, os livros, cada uma das cartas? Por que a necessidade de conhecermos as doutrinas bíblicas, conhecermos a nossa fé, a nossa confissão de fé? Porque a partir desse conhecimento, desses pensamentos cheios de tudo que é respeitável, justo, puro, de boa fama, de virtude, é que geram o quê? Frutos. Se você não está enchendo sua cabeça com coisas santas, como que você quer frutificar? Quando os nossos pensamentos são cuidadosamente cultivados e preservados na palavra de Deus, e isso redundará sim numa vida do quê? De pureza espiritual e de unidade entre os irmãos, debaixo de Cristo, do senhorio de Cristo. Amém, irmãos? Entendam, não é mensagem motivacional que vai mudar a história, sabe? Eu queria tanto ouvir a pessoa falando aquele, sabe? Se ela falasse, me desse esse estalo e eu mudasse totalmente. Não, encha-se de Cristo. Não é mensagem motivacional que vai fazer com que nós estejamos unidos. Não, é Cristo. Não é mensagem motivacional que vai fazer você gerar bons frutos. Não, é Cristo. Então, enquanto nós não estivermos com os nossos pensamentos cheios do Senhor Jesus Cristo, viveremos o quê? Vidas medíocres. Encha-se de Cristo. E aí eu concluo dizendo para vocês o que, irmãos? O Senhor nosso Deus nos concede, em sua muita misericórdia, essa carta, que foi escrita inicialmente para os filipenses, mas agora foi escrita para quem? Para mim, para vocês, para cada um de nós. Uma carta fundamentada no quê? Na justiça de Deus em Cristo Jesus. Ponham isso em mente. Todas as notícias e informações que Paulo fornece nessa carta, toda a alegria e o júbilo que o apóstolo manifesta aqui, todos os elogios e agradecimentos que Paulo faz aos filipenses, todas as exortações e admoestações que Paulo direciona àquela igreja, estão fundamentadas e embasadas no quê? Na justiça de Deus, revelada em Cristo Jesus.
e conquistada por meio da fé. Amém? Então sejamos, meus queridos, educados na justiça. Sejamos educados na justiça, e na justiça que provém de Deus. Eu queria concluir lendo o capítulo 3, versículo 8, aqui de Filipenses. Para mostrar para vocês o quê? Que apesar de Filipenses 2,5 dizer: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus, e apesar de em Filipenses 4,8 dizer: finalmente, irmãos, tudo que é puro, agradável, esteja no vosso pensamento, o ponto mais importante dessa carta é o capítulo 3, versículo 8, que diz o seguinte: sim, deveras considero tudo como perda. Tudo o quê? Tudo aquilo que me traz orgulho espiritual, tudo aquilo que me traz arrogância espiritual, ou tudo aquilo que muitas vezes me traz uma certa segurança espiritual, que não seja Cristo, é considerado o quê? Lixo. Deve ser considerado o quê? Lixo. Considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por amor de quem? Por amor dele, de Cristo, no qual eu perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado em quem? Nele, não tendo justiça própria minha, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Meu olhar tem que estar em quem? Em Cristo Jesus. É nele que nós somos educados. É nele que nós somos educados. A educação na justiça de quem? De Deus, em Cristo Jesus, por meio da fé. Apeguemos-nos a isso, irmãos. Pregue o Evangelho constantemente a você. Pregue o Evangelho constantemente. A justiça não é minha, a justiça não é sua, a justiça é de Cristo. Se você estiver apegado na sua própria justiça, miseravelmente, você vai viver uma vida medíocre, uma vida de um nécio, de um tolo, se não for a vida de um perdido. Apegue-se a Cristo Jesus e a justiça dele pela fé. Amém, irmãos? Vamos curvar nossas cabeças. Ó Senhor, quão gratos somos a Ti, ó Deus, do modo como Paulo foi grato, ó Pai, aos filipenses, por todo o apoio que eles deram a ele financeiramente, e por todo o amor que eles tinham para com ele. Nós somos gratos a Ti, ó Pai, pelo Teu grande amor que tiveste para conosco, enviando o Teu Filho amado a morrer em nosso lugar. Ó Senhor, quão grande dádiva, quão grande dom, quão preciosa, Pai, mensagem desse Evangelho tão bendito, ó Pai. O Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, concedendo a nós a justiça dele, a perdidos e miseráveis pecadores como nós. Faça-nos gloriar, Pai, alegrarmos-nos sempre no Senhor, e outra vez alegrarmos-nos, sabendo, ó Deus, que tudo que temos não provém de nós, e que tudo que provém de nós, ó Pai, é lixo e é esterco, ó Deus, e deve ser lançado fora. Ó Senhor, que nós nos apeguemos cada vez mais no nosso Senhor Jesus Cristo, descansando nessa obra maravilhosa dele, realizada na cruz em nosso favor, onde ele morreu no nosso lugar e ressuscitou em nosso lugar, e por ter ressuscitado sabemos que hoje nós somos justos diante de Ti. Faça-nos apegar, ó Pai, nessa verdade eterna, Deus.
de que nossa justiça não provém de nós, mas sim dele. Quão gratos somos a Ti, ó Pai, que com essa visão nós possamos estudar a carta de Paulo direcionada aos Filipenses. Que com essa visão nós possamos ler essa carta como sendo escrita para nós e tirar dela, ó Pai, todos os ensinamentos que Tu tens nos concedido a nós hoje, para que andemos de acordo com o que temos alcançado em Cristo Jesus. Para a honra e glória do Teu santo nome te peço, ó Deus. Amém, Senhor.